Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre viagem no tempo. Será que isso é um verdadeiro tabu, impossível de ser realizado pela própria ciência? Ou será que é totalmente possível viajar no tempo? Hoje nós vamos falar sobre dois casos aqui para você entender sobre viagens no tempo. E logo te adianto que talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aí para você que é cético perante essa informação. Peço encarecidamente para você deixar o seu like para ajudar a divulgar esse projeto, compartilhar esse vídeo nos grupos de família, com seus amigos, para que mais pessoas possam despertar perante a verdade. Verifica se você está inscrito no canal e, claro, quem quiser conhecer meu trabalho vai ter na descrição e nos comentários fixados maneiras de me encontrar, tá bom? Pois bem, senhores, existem dois casos peculiares sobre viagem no tempo. E não, eu não vou falar sobre John Titor hoje, não. Nós vamos falar sobre dois casos documentados. Dois casos documentados pela ciência e que intrigam as maiores mentes deste mundo, tá bom? Inclusive um deles eu mesmo já produzi um e-book sobre viagem no tempo. Vamos acompanhar o trecho aqui desse vídeo, tá bom? Eu achei extremamente interessante esse vídeo, estava navegando pelas redes sociais e pelo compilado de informações vale muito a pena eu trazer para vocês, porque já era um caso que eu deveria ter trazido aqui para o canal, tá? Porém, né, como você sabe, muitas vezes a gente acaba fazendo aí alguns artigos acadêmicos, acaba tendo 20, 30 páginas, e aí fica difícil de eu trazer para vocês. Um vídeo compilado, mais simples, 2 minutinhos de vídeo, isso aí já ajuda demais, adianta demais o seu tempo, tá? Vamos rodar esse vídeo para você poder entender e, claro, como de costume, eu vou narrar esse vídeo aqui. Olha que fato curioso. Você acredita em viagem no tempo? Você acredita em viagem no tempo? É uma pergunta. A imagem que você está vendo, ok? Ela foi tirada ali na Times Square, em Nova York, onde esse cidadão ele sofreu um acidente aqui de carro, tá? Vamos continuar para você poder entender. Às 23 horas e 25 minutos de 15 de junho de... Às 23 horas e 23 minutos de 15 de junho 1950, de 1950, visitantes na Times Square, Nova York, visitantes na Times Square de Nova York, os turistas, notaram um homem peculiar com cerca de 30 anos. notaram um homem peculiar com cerca de 30 anos, que é exatamente esse cara aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, ok? Vestido de forma estranha, acreditando-se que fosse popular durante o reinado da Rainha Vitória. Vestido de forma estranha, acreditando ser uma vestimenta popular no reinado da Rainha Vitória, ok? Quase 100 anos antes. Quase 100 anos antes. Confuso, Ele parecia extremamente confuso. como uma pessoa perdida, olhando constantemente os carros agitados. Ele parecia uma pessoa confusa, olhando. Ele parecia uma pessoa confusa, como se tivesse perdido, olhando constantemente para os carros passando. De repente, um carro grande se aproximou rapidamente, causando sua morte. De repente, um carro grande se aproximou rapidamente, colidiu com o cara e o cara foi dessa para melhor, ok? Após a investigação, os detetives encontraram uma série de itens incomuns. Após a investigação, os detetives encontraram uma série de itens incomuns e bizarros, Com esse homem, incluindo uma carta enviada a Filadélfia em 1876. incluindo uma carta enviada a Filadélfia em 1876, 70 dólares antigos que tinham sido descontinuados. 70 dólares antigos que tinham sido descontinuados. Por exemplo, para quem é novo, né, não passou por isso, o real brasileiro hoje em dia é a moeda de troca, mas já teve cruzeiros, já teve outras moedas, então foi sofrendo assim algumas atualizações.
Da mesma forma que você não usa cruzeiros nem ienes, você utiliza o real. Da mesma forma, nos Estados Unidos tinham moedas antigas que já não valem mais nada, tá? E com cartão de visita pessoal com o nome Rudolph Fence. O mais intrigante é que todos esses itens eram muito novos, itens datados de 100 anos atrás, porém não sofreram a deterioração com o tempo. Pega um livro, um caderno, pega uma nota e espera 100 anos para você ver. Aquele papel já vai ficar bem mastigado, bem castigado, tá? E não mostravam sinais de deterioração, nem mesmo os 80 anos, tá? Depois de procurar nos registros de pessoas desaparecidas, eles finalmente encontraram a filha do cara, a filha de Rudolph Fence, que na época ela tinha 80 anos. Vamos voltar aqui, peraí, o cara morreu com 30. Coloca na sua cabeça, o cara morreu com 30 anos, mas a filha tinha 84. Presta atenção. Ela relatou que em 1876, seu pai, então com apenas 29 anos. Ela relatou que em 1876, o seu pai, com apenas 29 anos, desapareceu misteriosamente enquanto estava a caminho de depositar uma carta. E todos os investigadores ficaram atônitos ao perceber que todas as descrições da idade apareciam e a roupa do seu pai coincidiam completamente com aquele homem peculiar. Deixa eu voltar a imagem aqui. A filha do cara foi contatada. Olha só, vamos lá. O cara apareceu misteriosamente na Times Square. O cara apareceu misteriosamente ali dentro. Ficou atônito com tudo aquilo que ele viu. Carros, pessoas, todo aquele âmbito tecnológico. Aí o cara veio a óbito, né? Só que aí, meu irmão, os pesquisadores, o pessoal começou a fazer algumas pesquisas para descobrir quem era aquele cara que tinha batido as botas, né? E aí o cara tinha 29 anos, a filha do cara tinha 84, velho. E aí você vê, olha que bizarro, se isso não é viagem no tempo, eu não sei o que é. O cara morre com 29 e a filha tem 84. Isso na época que foi pesquisado o caso. Eu não tô falando que foi depois, anos depois, não. Quando o cara morreu, foi feita uma perícia e constatou, conversou com a filha. E o pai com 30 anos. E aí o pior de tudo é a filha falando que o pai ia depositar uma carta e que simplesmente desapareceu, cara. Simplesmente desapareceu. E esse não é um dos casos, tem milhares de casos como esses, que eu conheço uns 30. Então, praticamente, olha para você ver, o cara foi depositar uma carta, desapareceu, ninguém sabe onde é que o cara foi parar, ninguém sabe. Anos depois o cara me aparece na Times Square e é colidido com o carro. Quando faz a investigação, é exatamente aquele cara que desapareceu. Aí você vai dizer para mim assim, cara, você está exagerando. O mundo, ele não tem essa história de viagem no tempo, ele não tem essa história de gigantes. Meu irmão, a Bíblia, de duas uma, ou a Bíblia está dizendo a verdade, ou a Bíblia é o livro de maior ficção científica da Terra. De duas uma, ou a Bíblia está falando a verdade, ou é o livro de maior ficção científica da Terra. Por quê? Você tem pessoas que sofreram teletransporte na Bíblia, pessoas com super velocidade, eu já falei de cada um delas aqui, pessoas que dormiram debaixo de uma árvore, passou quase 200 anos, o sol parou, né? O sol, você tem um ciclo do sol, o eixo do sol geralmente dura em torno de 12 horas, um pouquinho mais do que isso, o sol ficou parado no céu por mais de 4 horas, você tem naves voadoras, carruagens celestiais levando ele. Cara, se você for parar para analisar, a Bíblia então seria o livro de maior ficção científica da Terra. Você tem viagem no tempo, tem super força, que é Sansão, você tem super velocidade, que é aquele profeta que correu mais rápido que a carruagem,
chegou mais rápido que a tempestade. Tempestade é quase 200 km por hora. E teve o outro que abriu o mar no meio. Bom, então a gente está invalidando todos esses fatos. E aí eu digo para você, viagem no tempo já é algo conhecido, tá? Pelo menos na Bíblia tem mais de 2000 anos. E aí o que eu digo para vocês? É um fato curioso. A viagem no tempo ocorre da seguinte forma: você só consegue ir para frente, você não consegue ir para trás. Eu não sei se os anjos de Deus, porque existe uma hierarquia de anjos que são os anjos mais poderosos de Deus. Por exemplo, Metatron é um anjo poderoso. Concordo com muitas pessoas, assim como alguns arcanjos são poderosos. Mas nenhum anjo é tão poderoso como a classe de anjos de tronos. Porque esses são os 24 anciões. Metatron faz parte deles. Então, tipo assim, esses são os anjos mais poderosos de Deus. Se você pegar alguns livros litúrgicos judaicos que não são ortodoxos, que fazem a explicação, por exemplo, dos anjos, porque pouco se falam de tronos. Na Bíblia, a mesma menção em referência a tronos é Apocalipse. Só que os anjos tronos, e também eu acho que em Ezequiel, só que os anjos tronos, eles são imensos. Para você ter mais ou menos uma ideia, a estatura de um trono, pelo menos os livros judaicos antigos, retratam que o anjo ele é maior do que a própria terra. Véio. O anjo tronos ele tem que estar a uma certa distância da terra para ele não interferir na terra. Então a estatura de tronos é uma estatura que é absurda e colossal. Então nós estamos falando de um anjo que é maior, e quando se fala maior do que a própria terra, nós não estamos falando da terra de agora. Porque cada revolução magnética a Terra vai reduzindo de tamanho, as pessoas vão reduzindo de tamanho, os fatores nutritivos de oxigênio vão ficando cada vez mais escassos. Mas nós estamos falando de uma menção de 3, 4 mil anos atrás pela cultura judaica. Então nós estamos falando de uma terra que era muito maior do que agora e ainda assim o anjo era maior que a terra. Então Cronos é um anjo que é maior do que a concepção da terra, só para vocês terem ideia. Segunda coisa, não existe nenhuma menção nas religiões abraâmicas, nós estamos falando do Islã, do judaísmo, do cristianismo, não existe nenhuma menção nas religiões abraâmicas que falam que houve desertores dos tronos. Não houve um sequer anjo de tronos que desertou de Deus. Por que os anjos tronos não desertam de Deus? Porque eles são capazes de enxergar o tempo, são capazes de enxergar o passado, o presente e o futuro. São engrenagens de fogo com vários olhos. E cada um desses olhos representa o espaço geofísico, o tempo, a região daquele tempo. Então, esses anjos tronos são os anjos capazes de viajar no tempo e garantir que algumas pessoas viajem pelo tempo também. Então, por exemplo, como é que... Olha só, a viagem no tempo, ela está presente para o apóstolo João, está presente para Ezequiel, está presente para Daniel. O tempo todo se utiliza viagem no tempo na Bíblia. É só você tirar as escamas dos seus olhos. Por que eu falo isso para vocês? Ezequiel, ele viu os anjos de Deus, ele viu a glória de Deus e o grande dia de Deus, que é o dia do julgamento da terra. O apóstolo João, ele escreveu o livro de Revelações, que mais tarde veio a ser conhecido como Apocalipse. João, ele viu, através de uma visão, o grande dia do julgamento. Ele viu as bestas emergindo, o anjo que vem no abismo, abrir a porta do abismo. Ele viu o Apocalipse acontecendo. Ou seja, João, ele foi deslocado para o futuro. E não só foi deslocado para o futuro, porque João, ele tinha um livre-arbítrio. Então, ele foi junto a Deus no julgamento, ele presenciou o julgamento, ele presenciou aqueles que eram salvos, ele presenciou aqueles que eram condenados, ele presenciou os fenômenos, e isso com a liberdade de poder caminhar. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, mas como que esse cara conseguiu viajar há milênios para frente?
através da glória de Deus, isso é mais do que óbvio. Agora, existe um anjo responsável que faz isso, que é o Tronos. Então, o que João presenciou exatamente é o que os anjos Tronos presenciam. Eles estão presentes no passado, presente e futuro. São os anjos de maior prestígio e glória de Deus. Esses anjos são responsáveis por levar os seres humanos a viajar pelo tempo. Ponto importante, tá? A viagem no tempo, ela só ocorre na presença e na autorização de Deus. Isso é um fato importante, tá? Um fato importante. Agora, existem outras coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa esmiuçar aqui, que são as anomalias magnéticas. A Terra, ela não é um campo toroidal parecido com uma maçã, como eles dizem para você. Existe sim o cinturão de Van Allen, existe o campo magnético, flip ring, shock ring, isso aí pelo pesquisador Lapointe, isso existe. Só que o campo magnético na Terra, existem saliências, existem pontos, são 113 ou 115 pontos espalhados no planeta inteiro que possuem uma reversão magnética muito forte. E isso é aproveitado pelas elites mundiais, isso é aproveitado pelas grandes pirâmides do passado. Cada lugar que se encontra uma pirâmide, ela está exatamente em cima de um ponto magnético. Eu vou falar sobre o segundo caso aqui, só para você poder entender. Há mais ou menos 10, 12 anos atrás, o Discovery Channel, isso aí assim, algumas coisas os caras acertam, outras não. Eles fizeram um documentário sobre o espaço-tempo, na época do Steve Hawking, por aí. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um relógio mecânico, tá? Exatamente o mesmo relógio, o mesmo modelo, e eles pegaram o relógio, colocaram exatamente os dois relógios na frente das pirâmides do Egito, os dois, e mediram o tempo. Passou 24 horas, os dois relógios marcaram exatamente o mesmo tempo. Aí, confirmando a veracidade que os relógios estavam regulados de forma igual, uma das pessoas entrou dentro da pirâmide do Egito, pegou um desses relógios manuais, mecânicos, e colocou lá no centro da pirâmide do Egito. E o outro foi lá e botou o relógio fora. Os caras estavam utilizando um rádio, ok? E no momento exato eles ativaram o relógio. Beleza, passou-se 24 horas. Quando foram recolher o relógio que estava dentro da pirâmide estava 15 minutos atrasado. Enquanto que o relógio fora estava normal. Ou seja, o relógio dentro da pirâmide, apesar de houver algumas varianças, por exemplo, o cara apertou o botãozinho 2, 3 segundos depois, eram 15 minutos, 15 vezes 60, mais ou menos 900 segundos de diferença. Então, praticamente, o que aconteceu? Dentro da pirâmide do Egito, o tempo passa mais devagar. E aí começaram a fazer alguns experimentos. Os caras encontraram mel dentro da pirâmide do Egito e o mel estava intacto. Mas o mel, ele possui as suas propriedades e o mel ele tem a validade de mais de 1000 anos. Então, o mel não representa a conservação de um alimento. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram maçã. Maçã é um alimento que é fácil de você compreender. Você corta a maçã no meio, passa mais ou menos 12 horas, a maçã já está ficando preta. Então é muito fácil de você ver a deterioração da maçã. Fizeram exatamente esse experimento. Colocaram a maçã fora da pirâmide do Egito e uma maçã dentro da pirâmide do Egito. Quando foram analisar, a maçã que estava fora da pirâmide do Egito já estava deteriorada, podre. Quando eles olharam a maçã que estava dentro, isso depois de 24 horas, a maçã estava exatamente igual. Ela não sofreu nenhuma deterioração, nada. Ela estava exatamente igual. Ou seja, o tempo passa mais devagar dentro das pirâmides, não ocorre deterioração de nada, porque existe um campo magnético onde a pirâmide está em cima dele, que é muito bem aproveitado. E lembrando vocês que a pirâmide ela é elétrica. Uma coisa que os documentários como o History Channel, Discovery Channel, os grandes pesquisadores nunca mencionaram, é que encontraram bancos de capacitores, resistência, encontraram cabos, ligas elétricas,
encontraram uma coisa que você pode não saber disso, mas esse fio que se utiliza nos postes para fazer a conexão de internet, banda larga, como é que é o nome daquele fio? Aquele fiozinho transparente que a velocidade de comunicação é quase a mesma velocidade da luz. Eu esqueci o nome do fio, mas é uma coisa baratinha, de plástico esse fio. É fibra de alguma coisa. Esse fio, só para vocês terem ideia, ele foi descoberto numa nave alienígena que caiu no Canadá. E aí fizeram um processo de reversão tecnológica e encontraram fibra ótica, que é o nome, fibra ótica. E encontraram esse fio entrelaçado na nave. E aí, posteriormente, estudaram sobre fibra ótica, perceberam que eles poderiam replicar aquilo ali. E a fibra ótica é uma produção de baixo custo e com uma questão de que você pode enviar dados numa velocidade absurda. Então, o mundo ele se mudou completamente daquela internet de escada para a fibra ótica graças a essa queda dessa nave. Mas encontraram fibra ótica na pirâmide do Egito, encontraram metal, banco de capacitor, encontraram um monte de coisa. E assim, as tumbas no Egito, elas têm 7 ou 8 metros. Elas não são tumbas para uma pessoa de 1,80 m. Elas são tumbas para pessoas imensas. Tá? E aí foram analisando. É um grande segredo as pirâmides do Egito. Mas o fato é, elas estão ali no ponto magnético com propósito. Elas estão ali para preservar os faraós, tanto da inversão magnética, quanto também de tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A cada inversão magnética, o céu que está azul fica laranja e o céu que está laranja fica azul. Então fica nesse vai e vem. O que acontece? A atmosfera, essas pirâmides sempre estão próximas da polar, elas nunca estão na extremidade. Todas as pirâmides que ficam na extremidade da Terra, quando ocorre a revolução, elas se perdem. Então a grande maioria delas, elas estão sempre concentradas ali no Oriente Médio. Tá? Claro, tem algumas pirâmides nas Américas, claro que existe, mas as principais estão sempre no Oriente Médio. E aí o que acontece é o seguinte: quando você tem a atmosfera azul, ela não é propícia para esses reis como Gilgamesh, como Gizé, como esses faraós antigos. Elas não são propícias para eles. Mas quando o Sol se torna laranja, a atmosfera ela é propícia para eles. Aí eles despertam. Eles ficam adormecidos dentro da pirâmide. Quando ocorre essa revolução, eles despertam. Estou falando isso para vocês porque ninguém conseguiu voltar no tempo. Ninguém conseguiu voltar no tempo. Mas avançar para frente é uma coisa que já vem fazendo há muito tempo, alguns milênios. Avançar no tempo já é uma coisa que eles vêm fazendo há muito tempo. Você vê na pirâmide do Egito, os caras eles ficam esperando a inversão da famosa Golden Age para eles poderem despertar. Fato. Tem um filme chamado Under the Silver Lake que ele é baseado nisso, mas não é um filme que você vai assistir e você vai entender de primeira. Ele foi feito pelo maior espião e de tecnologia como é que é o nome, gente? É o cara mais foda sobre segurança da Rússia que foi consultor do filme. Ou seja, é um filme que tem mensagens criptografadas o tempo todo. Tem comunidade no 4chan de pessoas até hoje tentando decifrar aquele filme e não conseguem. E quando elas decifram, sempre param em alguma pirâmide. Ou pirâmide no Egito, ou alguma pirâmide subterrânea. Mas sempre param em pirâmide, cara. Então, um dos casos é exatamente esse aqui. Eu só não vou me lembrar onde. Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil. Mas eu trouxe também sobre viagem no tempo há um tempo atrás. Eu vou até mostrar esse vídeo aqui para você, essa imagem para vocês. Mas eu cheguei a falar sobre viagem no tempo, tá? E é uma coisa, se eu não achar o vídeo aqui, eu conto o caso de novo, não tem problema nenhum. Ó, lá, esse aqui é um dos nossos. Viagem no tempo. Já abri na página que eu queria. Esse aqui é um e-book que eu produzi justamente para isso, tá? Chamado Die Glock, né? A viagem no tempo que foi realizada, esse livro que encontra o nosso veículo de comunicação oficial, que fala sobre a viagem no tempo do Bigodudo. Eu não posso falar quem que é o Bigodudo aqui, mas é aquele da Segunda Guerra Mundial, né? E acontece, o Bigodudo, ele
era fascinado por tecnologia. Ele acreditava que ele iria ganhar a guerra e ganhou com tecnologia. E o cara, ele já tinha desenvolvido discos voadores, o cara estava num âmbito tecnológico absurdo. E tem uma coisa que o Discovery Channel gosta muito de falar, é o sino do Pararapururu bigodudo, né? E na verdade não é sino coisíssima nenhuma, aquilo ali é a máquina de viagem no tempo, que foi descoberta lá no Canadá, cara, lá no Canadá. Então os caras, deixa eu voltar a imagem aqui, os caras, eles desenvolveram, tá, essa maquininha aqui, que parece um sino, para viajar no tempo, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, esses caras desenvolveram essa tecnologia para viajar no tempo, só que, olha só que fato curioso, tá? Essa nave, ela foi encontrada, ok? E o mais interessante de tudo, tá? Deixa eu colocar para vocês verem aqui. Claro, eles interditaram o local, inclusive demoliram, né? Claro, não vão deixar registro. Mas o mais interessante de tudo é o seguinte: eles desenvolveram essa nave no final da Segunda Guerra Mundial. E aí, essa nave ela desapareceu. Ela não foi no Canadá não, pessoal, me perdoem, foi nos Estados Unidos. Essa nave desapareceu. Existiam tripulantes que estavam dentro dessa nave e ela desapareceu, ok? E aí, passou mais ou menos uns 50, 40 anos após, não, foi mais ou menos na década de 70, né? 70 menos 40, 30. Passou mais ou menos 30 anos da Segunda Guerra Mundial, essa nave apareceu num parque nacional dos Estados Unidos. O pessoal começou a ouvir um barulho absurdo, um zumbido absurdo, começou uma ventania, algumas árvores começaram a tropeçar no chão, o pessoal achou que era um tufão que estava se formando, começou uma grande iluminação naquele local e essa nave, como se fosse um meteoro, ela apareceu ali no Parque Nacional dos Estados Unidos. Chegou primeiramente os policiais, constataram que era uma coisa que fugia da alçada deles, e aí chamou o exército, muita gente, e aí, claro, algumas fotos vazaram, né? E o que aconteceu? Fizeram uma expedição e descobriram que tinha pessoas que estavam dentro dessa nave, só que estavam mortos, não estavam vivos. E pessoas usando a roupa, exatamente a mesma roupa do terceiro Reich, peço perdão. Então eram soldados alemães que estavam dentro desse sino. Apareceram 30 anos depois, só que não apareceram com vida. E aí foi constatada essa estrutura aí. Ou seja, viajar para frente não é uma coisa impossível. Teve um caso de um pesquisador alemão, vou falar do americano, que todo mundo conhece. Teve um caso de um pesquisador americano, isso aí tá tudo quanto é fórum. O cara também desenvolveu a máquina do tempo, o cara fez em casa a máquina do tempo. Aí dizia ele que ele iria viajar para tal lugar e que as pessoas iriam encontrar ele. Só que, tá vendo a chapa de ferro ali? O bigodudo usou uma grossura de chapa de ferro, e não é qualquer tipo de ferro não, é uma liga extremamente resistente. Olha a grossura da chapa de ferro. Para quê? Para fazer com que as pessoas sobrevivam à viagem no tempo, porque exerce uma pressão atmosférica muito forte. E esse cara, ele não tinha esse conhecimento. E aí ele usou uma chapa de alumínio, né? Ele falou que iria aparecer em tal lugar. O que aconteceu? Esse cara ficou desaparecido. Passou mais ou menos uns 4 anos. Esse lugar que eles falaram que esse cara iria aparecer, ele estava lá um dia antes. Estava lá tipo um cilindro todo esmagado, como se... Você já viu uma implosão? Sabe o submarino, quando ocorre uma implosão? Aí, não é uma explosão para fora, é uma implosão. É uma coisa que volta para dentro. Então, o cilindro estava todo voltado para dentro e o cara lá dentro virou purê de batata. E aí encontraram, estava irreconhecível. Mas aí, pelos documentos e tudo, constatou que era o cara que afirmava sobre viagem no tempo. Confiscaram tudo que era da casa dele, fizeram um maior perímetro e o caso foi abafado. Ou seja, o cara falou que iria estar em tal lugar, que iria não sei o quê. Só que quando ele apareceu lá, parece que tem uma força de implosão muito grande na viagem no tempo. Tanto é que, olha para você ver o nível desse sino, meu irmão. É uma chapa metálica absurda. Isso para fazer com que os caras sobrevivam lá dentro, né?
Não é algo fácil de fazer. Você vê que tem uma coisa por trás assim absurda, né? E aí você tem esse segundo caso de viagem no tempo documentado. Então nós temos o caso daquele cara da Times Square. Temos o caso agora da Segunda Guerra Mundial. Esse e-book eu não vou falar muito aqui, mas você pode pegar para ler, está lá no nosso veículo de comunicação oficial. Você tem esse caso que eu acabei de falar do pesquisador americano. A própria Bíblia fala sobre viagem no tempo. Então não é algo impossível de ser executado. Muitas vezes um grande tabu para as pessoas, mas é um fato verídico. Então viagem no tempo, no meu entender, dá para você ir para frente. Talvez o nosso organismo biológico, como seres humanos, talvez nós não conseguimos suportar essa viagem para frente. Talvez nós, como corpo humano, a gente não suporte. Porém, na época daquele profeta da Bíblia, que eu esqueci o nome, ele viajou no tempo. Ou seja, provavelmente o corpo de carbono, que é o corpo que nós temos, não é capaz de sobreviver, mas os corpos antigos, antes do processo de hibridização alienígena, vou deixar assim para você entender, eram mais resistentes. Porém, vale lembrar que a viagem no tempo na Bíblia, ela foi a mando de Deus por proveniência, pode ter sido um anjo ou o próprio Deus que pegou a pessoa e teletransportou ela para o futuro. Então, sendo a mando de Deus, sendo a mando de Deus, a coisa fica mais fácil. Fazer uma viagem no tempo sem o Criador permitir, muitas vezes você vai se esbofetar na cara, na frente mesmo. Mas aí entra um caso curioso. O cara da Times Square, ele sobreviveu à viagem no tempo. Só que ele nem sabia, o cara, pelos relatos das pessoas, das testemunhas locais, o cara estava estupefado com a civilização. E o cara, ao meu entender, o cara nem sabia que tinha viajado no tempo. O cara estava andando e simplesmente foi parar em outro lugar. E aí entra um pequeno detalhe que nós temos que falar aqui, né? Que se trata da anomalia magnética. Você já parou para pensar que todos os dias milhares de milhões de pessoas desaparecem? É claro que boa parte disso é o tráfico Parará, Poruru, Coelhinho da Páscoa, né? Veja, Abril, de órgãos, e também, né, a questão de é podre. Existe, é podre. 99,9% da galera que desaparece é isso. Não tem nem o que discutir. Agora existe 1%, 0,1%, né? E aí entra a pergunta: será que essas pessoas que nos apareceram, será que essas pessoas elas simplesmente não passaram por uma anomalia magnética, não? Eu não posso dizer muita coisa aqui, não posso dizer, mas o exército sabe que existem buracos de minhocas em certos lugares que, se você pisar ali, você aparece em outro lugar, como se fosse teletransporte. Eles sabem disso, só que não comentam. Isso aí eu só vou até aqui, tá? Só vou até aqui. Tem o cara do Sete Além, que dá entrevista, ele fala muito bem disso também. Eu não vou me envolver aqui. E aí acontece o seguinte: ao que se parece, o cara do Times Square, ele viajou pelo tempo sem ter a consciência. Será que esse cara não assim, o campo magnético da Terra, provavelmente por algum eclipse, provavelmente por alguma coisa, alguma anomalia magnética, criou um distúrbio ali, dando exemplo, uma rachadura, uma fissura, e esse cara, por curiosidade, ele não atravessou pelo ele, não. Pode ter sido. O cara atravessou, ele viu uma fissura, uma coisa estranha, e pisou ali. Será que não foi isso, não? Tipo, a probabilidade de aparecer uma fissura magnética é 1 em 100 milhões, mas apareceu. E aí o cara, será que ele não pisou naquela fissura? Porque essa seria a explicação. A gente não teria como imaginar como é que esse cara do ano de 1800 iria sequer imaginar a viagem no tempo. Eu acho que esse cara estava andando,
ele passou pela essa anomalia magnética e ficou desacreditado. Pode ser que tenha acontecido isso. Agora, a verdade, meu irmão, não tem nem como saber, velho. Nem como saber. Por quê? Porque o governo confiscou as informações, não sei o quê. A gente não tem nada, cara. A gente só tem achismos aqui, né? Mas eu acho curioso, cara. Na minha visão, eu acredito que o exército, não o brasileiro, mas o americano, né? Eu acredito que esses caras conseguem viajar no tempo, velho. Eu acredito. Eu só não acredito que eles conseguem voltar no tempo. Porque, meu, se esses caras conseguissem voltar no tempo, esses caras iriam tentar de tudo fazer com que Jesus Cristo não existisse. São todos satanistas de mais alto escalão. O exército é tomado pelos caras que eu não posso nem dizer o nome aqui. São todos do mal. A pergunta que fica não seria mais fácil voltar no tempo e dar um cabo no dia? Pois é, às vezes não dá para bater de frente contra Deus, né? Também não dá, né? E aí fica essa ideia de poder viajar para frente, né? É mais ou menos a perspectiva dos caras. Agora, eu acredito em viagem no tempo, eu só não acho que dá para voltar. Eu acredito que o anjo Cronos, ele consegue voltar no tempo, talvez ele consiga. Mas pensa comigo uma coisa, vamos colocar uma coisa. Se você voltar no tempo antes da tua própria existência, não seria uma contradição aos fundamentos da física? Tipo, você voltou no tempo numa época que você não existia. E se você voltasse no tempo para uma época que você existe, e se você encostasse em você mesmo? Você encostasse em você mesmo. Você voltou no tempo para se comunicar com você mesmo. Só que você que voltou no tempo, você em momento nenhum você fez contato com você do passado. Só que agora, porque você voltou no tempo, o seu eu anterior fez contato com o passado. Será que essa anomalia, será que essa dobra, não tinha lembranças de eu ter conversado com eu mesmo no passado, mas agora existe? Será que não criaria um segundo universo? Será que não teria uma probabilidade de dar errado? Então o que eu penso? Mais ou menos o que eu penso? Existem leis empíricas nesse universo criado por Deus. Por exemplo, quem determinou a velocidade da luz foi Deus. Quem determinou os mecânicas dos fluidos, a questão da mecânica quântica, tudo isso foi Deus que determinou através das suas próprias variáveis. Será que não foi essas leis empíricas? Será que Deus não criou regras para a viagem no tempo? Por exemplo, você nunca consegue voltar para trás, mas sim para frente, porque faz muito sentido. Você, fulano, João, Maria, você entrou na máquina do tempo em 1940 e você apareceu em 1970. Ou seja, no ano de 41, 42, 43, você não está ali. Você não está ali. Você não está ali. Você desapareceu. O seu registro desapareceu. O seu novo registro vai aparecer em 1970. Você não contrariou as próprias leis da física. Agora, se você volta para trás, você acaba contrariando as leis da física. Então, eu penso dessa maneira. Agora, se eu estou certo ou não, aí eu francamente não tenho como nem explicar. Mas que viagem no tempo é uma coisa real, não dá para negar, cara. Não dá para negar. Viagem no tempo é real. Eu só nunca presenciei, e eu nem acho que vou presenciar alguém voltando para trás. Mas o John Titor, ele não viajou para trás? Não. Quem não garante que aquele tal de John Titor não seja um ser humano de uma base militar secreta que já tinha tecnologia? Você acha que os militares que atravessam portais, que viajam para frente no tempo, que tem discos voadores, você acha que esses caras não conseguem criar uma câmera fotográfica que simplesmente venha a ser usada no futuro? Você acha que esses caras não conseguem criar um celular tecnológico como existe hoje em dia? Claro que esses caras tinham tudo isso aí, cara. Tá? Tudo isso aí. Na verdade, tipo, o dono da Canon, o cara do topo lá, ele faz parte de uma seita secreta. Essa seita secreta, tá aqui o relatório de como que faz a câmera. Beleza? Você vai lá e faz. Só que esse relatório já existia, essa câmera já existia. Só que não para o público, entendeu? Pode ser que seja. Agora, que é curioso a realidade sobre viagem no tempo, meus camaradas, nós nunca saberemos, a não ser quando Deus, para aqueles que forem salvos, estiverem na presença de Deus. Aqui na Terra nós nunca iremos saber,
mas uma coisa eu posso afirmar: para frente a gente consegue ir, para trás não dá não, mas para frente a coisa começa a ir. Então assim, peço para vocês deixarem o seu like para ajudar a divulgar esse projeto, se inscrever no canal, verificar a sua inscrição, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, aqui na descrição ou nos comentários fixados tem maneiras de você me achar e me encontrar. E claro, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.